Pessoal, boa tarde a vocês do curso de Hermenêutica Jurídica, do curso de Direito da Unifanap. Peço desculpas a vocês pela minha ausência, pela minha delonga em aparecer aqui. Aconteceram alguns imprevistos, alguns atropelos. Claro que não justifica, a minha ausência. Aqui, acho que agora é válida uma fala de um professor que eu tive na faculdade, quando ele dizia: Poxa, mas o que você faz entre meia-noite e 5 da manhã? Aproveita melhor esse tempo. Acho que ele tinha lá as suas razões. Mas enfim, peço essa desculpa para vocês. Sei que eu coloquei um material que não é fácil de ser digerido, né? Que é as ideias de Gadamer dentro, né, de uma hermenêutica linguística com um pé na filosofia, principalmente aquele final do capítulo, né? A obra dele é bem mais vasta, não sei se alguém reparou. A partir do capítulo que eu coloquei para vocês, a partir da página 400, 300, 400, né, e chega até quase a página 600. Mas eu peguei só o capítulo 3, e mesmo assim é um capítulo difícil de ser digerido, quando ele começa a falar de ontologia, né? Mas eu venho aqui tranquilizá-los. Por quê? Sei que na próxima semana é a prova de vocês, inicia-se, né, na faculdade as provas das disciplinas que são EAD, então eu venho tranquilizá-los e informá-los de que eu vou postar hoje na plataforma, então estou falando hoje, né, dia 1º de junho de 2023, aqui marcando para mim 14 horas e 21 minutos, eu fiz um apanhado geral do que precisa ser compreendido acerca da hermenêutica jurídica, de algum modo, mas principalmente dessa linguística filosófica. Qual que é a importância, né, dessa disciplina na prática da advocacia, seja aqui, né, colocando a advocacia não só no sentido do advogado, mas seja para um promotor, seja para um juiz, um desembargador, um procurador, enfim, em todas as possibilidades que é dada àquele que é formado, né, no curso de direito, de atuar, de como pegar um compêndio, né, de leis. Bom, aqui não é um livro de direito, mas só para, né, fazer aqui um gesto. Então, aquele que quando vocês forem ler a lei crua, né, é buscar ali exatamente, naquele momento, o que aquele texto está querendo dizer, naquele momento. É claro que vocês sempre vão aplicar conforme o contexto, mas a hermenêutica, ela propicia a vocês primeiro olharem o texto por ele mesmo, dentro da sua imanência, e esse é o termo adequado, dentro do texto. O que que sai, digamos, das entranhas do texto. Agora, aqui eu já quero fazer uma ressalva, que principalmente o Gadamer, ele não fala de interpretação. Pode ser que em algum momento tenha, por meio da tradução que foi feita, essa ideia de interpretação. Mas dentro de hermenêutica, nós não trabalhamos com interpretar, mas com compreender. Por quê? Tem um artigo, tem um texto, depois eu posso até compartilhar com vocês a título de informação, de esclarecimentos, de um professor, salvo engano, da Federal de Santa Catarina. Ele é do Sul, não sei exatamente qual instituição, não me recordo agora. Mas ele faz uma diferença entre interpretar e compreender. Essa ideia de interpretar, ela é uma retomada. A sua ideia original, dentro da etimologia, dentro da história da palavra, ela vem do mundo clássico, grego antigo, em que os oráculos eram consultados, né, geralmente por quem estava no poder, e quem estava no poder desejava partir para alguma guerra ou queria fazer algo. Esses oráculos faziam a interpretação, né, das entranhas de um bicho que era sacrificado. Então fazia-se o corte e dali interpretava, né, dependendo do modo como ficou o fígado, o baço, enfim, algum órgão. Então essa ideia de interpretar é meio que de adivinhação, tá? Não é à toa que hoje nós temos, por exemplo, quiromancia, né, aqueles que fazem a leitura das mãos, alguns, né, a leitura de borra de café, baralho, as pessoas que leem baralho, né, tarô, melhor dizendo, astros, né, claro, e o pessoal, né, que é vinculado às religiões de matrizes africanas,
principalmente candomblé e ifá, que fazem ali a interpretação dos búzios, certo? Então vejam que interpretar não é adequado, pensando, claro, nesse mundo jurídico. O mais adequado é compreender, e compreender aquilo que está na imanência do texto. Bom, mas o Gadamer explica isso melhor, né? O modo como compreender um conjunto de textos e principalmente o papel da linguagem, né? Nesse meio aqui do qual nós estamos nos referindo. E claro que ele usa, né, ainda o termo linguisticidade, né? Fica sendo aqui um neologismo, para mostrar, para marcar a importância da linguagem nesse meio. Tá? Então, a intenção, quando eu selecionei principalmente o Gadamer, é para provocar uma reflexão em vocês para que tenham um uso consciente ali da compreensão das leis e não só da compreensão das leis, mas do contexto em que elas vão ser aplicadas num momento mais amplo e em um momento micro, menor, né, do fato a ser ou defendido ou não, ou ser acusado, certo? Então, como que vocês vão compreender a lei, né, algum artigo naquele momento? Bom, eu vou compartilhar com vocês um texto, como eu disse anteriormente, eu produzi, eu fiz uma seleção, eu mesmo escrevi, tentei ser muito claro, muito específico, é um texto de apoio para que vocês façam a leitura e tirem dali o entendimento do que eu quis dizer quando eu trouxe Gadamer, algumas explicações básicas, fundamentais que precisam ser compreendidas do texto dele. E dali eu elaborei exercícios de fixação, que vou compartilhar, e principalmente a prova, que é o que deixa vocês mais ansiosos. Então, leiam com atenção o material, foquem no material, grifem, estudem, né, da melhor forma como vocês julgam que vai favorecer o entendimento de vocês, com muito foco, porque, repito, é a partir do material que eu tirei as questões da prova. Está uma prova um pouco longa, principalmente no enunciado, mas não tem como, faz parte um pouco da natureza da hermenêutica e do curso de Direito em si. Leiam com atenção as perguntas, principalmente o enunciado da pergunta, e com mais atenção ainda as proposições. Tudo bem? Não está uma prova difícil, e aqui eu não estou falando de modo aleatório. Sei que o momento, que as circunstâncias pode favorecer com que a prova seja difícil, mas não vão com esse entendimento. Friso novamente, leiam o texto com atenção, com calma, porque nele está condensadas as principais ideias que eu tirei para elaborar as questões e, claro, as respostas para a prova. Tudo bem? Nós vamos conversando até o final do semestre. Vou passar a compartilhar algumas informações extras com vocês, né, sobre hermenêutica, algumas informações que às vezes não dá tempo de trabalhar em sala de aula, mas vem como informação extra, que é importante, que vai agregar valor à formação de vocês. Tudo bem? Então, forte abraço e nos vemos, quem sabe, nos corredores da instituição. Até mais!